Paz do Senhor, queridos amados irmãos, estamos no nosso comentário da Epístola aos Hebreus. Estamos tratando do capítulo 11, dos heróis da fé. E hoje vamos falar do herói chamado Noé, que diz assim no versículo 7, pela fé divinamente avisado das coisas que ainda não se via, temeu e para a salvação da sua família preparou a arca, pelo qual condenou o mundo e foi feito herdeiro de justiça segundo a fé. Também vamos ler o versículo de número 13, que diz assim, todos estes morreram na fé, sem terem recebido a promessa, mas vindo ao longo, crendo nelas e lançaram, abraçando-as e confessaram que era estrangeiro e peregrino na terra, porque os quais diziam claramente, mostram que buscavam uma pátria, e se na verdade se lembrasse daquele de onde havia saído, teriam oportunidade de torná-lo, né? E mais agora desejam uma história celestial, pelo que também Deus não se envergonhou deles e de chamá-los, de chamar seu Deus, porque já lhe preparou uma cidade. Aqui, queridos, nesses versículos, primeiramente queremos tratar sobre o assunto de Noé. Noé, divinamente avisado, e por ele ter sido avisado ao Senhor, achando-se graça, o Senhor queria destruir a humanidade inteira, mas achou graça em Noé, e agora Noé é divinamente avisado que haveria uma arca, mas o mundo ainda não sabia o que era a chuva, ou muito menos o que era aquela quantidade de chuvas que Noé estava ali falando para aquele povo, ou pelo menos nunca tinham visto construir ou falar de uma arca. A arca que Noé queria construir ali era em um formato de um barco. E esse barco tão grande, aonde os homens ainda não entendiam essa construção, mas pela fé, como um grande homem de fé, Noé creu e acreditou, mesmo que naquela época não tinha a palavra ainda, nem a expressão do Cristo ressurreto vindo a esta terra, mas ele creu pela fé, acreditando que Deus falou ao seu coração, à sua vida, que tudo aquilo iria acontecer. E por 100 anos, Noé, até mais de 100 anos, como alguns autores dizem, Noé passou falando que ia haver chuva e a destruição do mundo, mas o povo não acreditou e não creu. Mas Noé e sua família creram e acreditaram, e eles conseguiram alcançar a salvação, o escape de Deus, e aquela humanidade foi destruída com um grande, imenso dilúvio. Então, querido, o que nós queremos trazer aqui, a fé deste homem, deste herói, que por mais de 100 anos falou da justiça de Deus. Deus ia lançar justiça para aquele mundo, para aquelas pessoas. Eles não conheceram, não reconheceram e acharam que era mentira de Noé, até que veio o dilúvio e aconteceu o que aconteceu. E Noé entrou pela galeria da fé como um grande herói e pregoeiro da palavra, que ele pregou ali a palavra que era de Deus, que vinha diretamente dele, não dos profetas, mas do próprio Deus falando para Noé, ensinando a ele o que ele deveria fazer. Então, também queremos trazer, à luz desses versículos que nós lemos, que além da fé, eles morreram, né? Alguns, aqui nós vamos falar dessa galeria da fé, que alguns não receberam essas promessas, né? Ficaram ali, o Senhor prometeu, mas alguns morreram antes de receber, porque muitas vezes as promessas que Deus tinha feito vinha para outra geração, que era a geração deles, dos filhos, dos netos, e assim seguia. Às vezes nós queremos que as promessas aconteçam só conosco, com nós, mas muitas vezes vai passar para os nossos filhos, para os nossos netos, mas um dia ela vai se cumprir. E quando Jesus não vier essa terra, as promessas se cumprirão, mesmo que você tenha descansado já no Senhor, né? Acontecerá com a sua família, com seus familiares, e assim foi com muitos destes homens heróis da fé, que almejava tanto uma terra, era o peregrino na terra, na vida, o qual o homem que busca a vida toda, querer viver bem, querer ter tudo aqui nessa terra, mas ele esquece que ele é apenas um peregrino de passagem. Nós apenas alcançamos às vezes 100 ou até 110 anos, ou menos, 80, 90, não sabemos. Quem dá a vida é o Deus dos céus. Então devemos apenas crer nas suas promessas e na sua fé, permanecendo na fé em Cristo Jesus e no nosso Deus. Então foi o que Noé fez. Noé foi um grande homem de fé e por isso entrou pela galeria da fé. A gente pulou alguns versículos porque vamos falar amanhã sobre Abraão. E estes versículos, do versículo 8, 9, 10 e a partir do versículo 17, continua falando sobre Abraão e toda a sua família. E ali nós vamos aprender um pouco sobre o patriarca, o que ele lidou com a sua fé grandemente. É onde nós vamos entrar, porque depois de Noé, nasce-se umas novas gerações, e da descendência de Noé vai vir o homem chamado Abrão, que é o qual Deus chamou a ele
para peregrinar nessa terra. Então, querido, fica aí conosco, né? Aprendendo mais dessa palavra. Estamos aqui trazendo esses heróis da fé para você entender mais e aprender mais um pouco da palavra. Se gostou, compartilha, esteja conosco. Estaremos mais e mais ainda aí trazendo mais assuntos sobre estes heróis da fé. Deus vai abençoar você. Vou ficando aqui com o meu comentário, Epístola aos Hebreus. E Deus vai abençoar grandemente a sua vida, o seu dia. Até a próxima, se assim o Senhor nos permitir.